A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? No vídeo de hoje o tema é: você foi escolhido por Deus para liderar. E esse tema veio na minha cabeça uma vez que eu estava lendo Números capítulo 27, que basicamente conta, o momento onde Deus fala para Moisés que ele não entraria na terra prometida, e Moisés faz um pedido a Deus, que escolhesse um sucessor para ele, para que o povo de Deus não ficasse, digamos assim, desassistido, como uma ovelha que não tem pastor. E nessa história aparece o Josué como sendo esse sucessor. E esse vídeo basicamente é para essas pessoas que se identificam com isso, que você basicamente nunca conseguiu estar num emprego CLT, você sempre teve na sua veia, digamos assim, essa questão do empreendedorismo, essa questão de viver algo diferente que a maioria das pessoas vivem, sabe? E você sente que Deus tem colocado isso sobre você, que você vai exercer um papel de liderança. Então esse vídeo é para você, não é para todo mundo. É para aqueles que sentem isso, assim como eu senti desde pequeno. Já não conseguiram me encaixar muito naquilo que a maioria das pessoas queriam seguir para sua vida. Curte, compartilha, se inscreve no canal para a gente crescer cada vez mais e alcançar cada vez mais pessoas. Eu vou direto para o tema do vídeo. Em Números capítulo 27, a Bíblia vai nos contar, que Deus chega para Moisés e fala para Moisés: ó Moisés, você vai subir num monte chamado Abarim, e lá eu vou te mostrar toda a Canaã, toda a terra que o povo de Israel irá possuir. E você vai ver essa terra e você vai ser recolhido nesse monte. Deus avisa Moisés e explica para ele por quê também. Por causa do ato de rebeldia que ele teve no deserto. Esqueci o nome do deserto agora, mas um determinado deserto lá onde o povo de Israel começou a questionar ele a respeito da água e ele acabou se irando e tudo mais. E Deus explica para ele, fala: ó, você vai subir nesse monte, você vai ver a terra, mas você vai ser recolhido nesse monte e você não vai entrar, por esse motivo. E Moisés fala para Deus: então Senhor, então escolha um novo sucessor, sabe, escolha um sucessor para mim, levante um varão que vá conduzir o povo de Israel, para que eles não fiquem como ovelhas que não têm um pastor. E aí Deus fala para Moisés: o teu sucessor vai ser Josué, filho de Nun. Naquele momento Deus revela quem seria o sucessor e fala para ele: ó Moisés, você vai fazer da seguinte forma, você vai levar Josué diante do sacerdote, você vai levar ele diante do sacerdote, diante de toda a congregação, você vai ensinar a ele os mandamentos, os regramentos, e a mesma glória que eu derramei sobre a sua vida, você também transborde isso para a vida de Josué, diante de todo o povo, para que o povo obedeça a Josué, siga Josué e tenha ele como a autoridade agora que vai estar à frente do povo. E Moisés procede dessa forma. E aí existe ali na Bíblia, tem um livro somente de Josué, que vai contar toda a história ali do povo de Israel entrando na terra de Canaã. E Josué, a Bíblia nos conta que ele lutou 31 batalhas, e foi vitorioso e conquistou toda a terra ali, distribuiu entre o povo de Israel, enfim. Mas o que veio à minha mente uma vez que eu estava lendo esse texto, que fala sobre sucessão, fala sobre uma passagem de bastão e fala também sobre liderança, liderar pessoas. Na nossa vida, Deus ele é um Deus do improvável. Deus ele é um Deus do improvável, ele é um Deus que ele pega o menor da casa, faz rei igual Davi, ele escolhe a pessoa lá da família mais pobre para liderar Israel, para ser um juiz de Israel, igual foi Gideão, por exemplo, e assim por diante. E Deus é um Deus do improvável. E quem sabe na nossa vida, por exemplo, no meu caso, eu nunca fui alguém que lidei muito bem com pessoas. Na verdade, eu sempre tive dificuldade de lidar com pessoas. Eu sempre tive dificuldade de me comunicar também. Eu era alguém extremamente... Teve uma fase na minha vida que eu era alguém extremamente tímido, inseguro, dificuldade para conversar com as pessoas, olhar nos olhos das pessoas. Tinha muita dificuldade de lidar com pessoas. Eu era alguém que gostava muito de ficar no meu canto. No meu canto, fazer as minhas coisas com excelência, mas viver a minha vida no meu canto, sem incomodar ninguém, sem ser incomodado por ninguém. E olha só que curioso, Alguém que era extremamente tímido, Deus o chamou para comunicar na internet, sabe?
E não só nesse canal, como também tem um canal de finanças, onde eu falo tudo relacionado sobre isso. Então, alguém que era extremamente tímido, Deus chamou para comunicar. Alguém que não lidava muito bem com pessoas, hoje Deus tem transformado a minha vida e já me conduzindo e já mostrado para mim que eu vou seguir por esse caminho. Em algum momento eu vou liderar pessoas, certo? Por mais que isso seja uma ideia abstrata ainda para mim, mas Deus já tem revelado isso para mim. Olha isso aqui, curioso, né? Aquele que tem dificuldade com pessoas, que é tímido, que Deus pegue para liderar pessoas. E Moisés foi uma pessoa basicamente assim, porque a Bíblia nos conta que quando Deus fala para ele, ó, Moisés, você vai conduzir o povo de Israel para fora do Egito, sabe? Você vai ser esse libertador, você vai ser essa pessoa que vai conduzir. E ele fala, não, Senhor, eu sou alguém da língua enrolada, sabe? Eu tenho dificuldade de comunicação. Ele não era gago, ao contrário do que várias pessoas falam, mas ele falava, né? O que ele estava querendo dizer é, eu tenho dificuldade de comunicação. Isso já foi coisas que eu falei, por exemplo, para Deus. Eu, Gustavo, já falei para Deus, Senhor, eu sou alguém que eu não comunico bem, e hoje eu estou aqui. Esse deve ser já devo ter gravado mais de 70 vídeos, todos os dias eu tenho gravado um vídeo aqui, me comunicando com uma câmera, uma coisa que era inimaginável para mim antes. Só que, durante toda a minha vida, Deus já me conduzia a isso que hoje eu estou fazendo, que é vir para essa área de comunicação, que é lidar com pessoas, que é me comunicar, que é sair desse lugar de alguém que era tímido para alguém que comunica com as pessoas, trazendo a minha história, meus testemunhos. E Deus tem transformado a minha vida dessa forma. Eu fui alguém que nunca consegui, por exemplo, meu sonho era fazer faculdade, Deus não permitiu que eu fizesse faculdade. Eu sempre tentei me encaixar nesse emprego CLT e tudo mais, que você sai de casa todos os dias no mesmo horário, nunca consegui. Deus sempre colocou nas minhas veias esse negócio do empreendedorismo, de abrir a minha própria empresa, de ter o meu CNPJ, de construir algo que vai além do que a maioria das pessoas geralmente fazem, certo? E não que eu seja mais nobre do que alguém por conta disso, não. Mas eu simplesmente sempre fui levado, conduzido para um lugar diferente. E esse vídeo eu quero, sabe, falar especialmente com você, que também, assim como eu, nunca conseguiu, digamos assim, se encaixar naquilo que a maioria das pessoas dizem, sabe? Naquilo que a maioria das pessoas fazem, que a gente pode chamar de um padrão, né? Um padrão que a maioria das pessoas seguem, que é o seu emprego, digno, sim, né? Ali na CLT, fazendo as coisas e tudo mais. Mas existem as pessoas que Deus chamou também para serem empresários, para liderar pessoas. Existem os comandados, mas existe aquele também que Deus chamou para comandar. E tanto é que você percebe que talvez um dia você vai assumir um papel de liderança quando você se vê um papel de servo. Porque aquele que quer liderar, isso Jesus Cristo já dizia. Ele tem que servir todos antes. Eu já fui alguém que trabalhei de servente, de pedreiro na construção civil, certo? Já fui alguém que trabalhei dentro de obra e tudo mais, sujo de massa, assentando tijolo, fazendo reboco. Hoje Deus tem me levado para a internet, para comunicar, para falar com pessoas, né? E tem essa questão também do empreendedorismo, tenho a minha empresa, tenho o meu CNPJ, mas lógico, né? Os projetos você nunca conta antes, né? Então, isso é algo entre eu e Deus. Mas, olha aonde Deus tem me conduzido. Mas eu já fui também alguém que eu estava lá na posição mais humilde, né? Mais humilde não, mas na posição de maior servidão, sabe? Dentro da obra, que é, por exemplo, o servente. Que ele não sabe assentar um tijolo, ele não sabe fazer um reboco, ele não sabe fazer nada. Ele só sabe servir. E eu já estive nessa posição. E todo mundo que um dia vai liderar alguém ou vai ser colocado nessa posição antes vai ter que servir. Sabe? Assim como José fez, assim como José serviu na casa de Potifar, depois foi para prisão, enfim, passou todas aquelas questões e depois foi levado a governador. Eu quero falar com você, sabe? Porque muitas vezes na sua vida você não está entendendo tudo que você tem passado e por que a sua vida é tão diferente da maioria das pessoas. Mas quem sabe, seja porque o seu propósito também é um propósito diferente. Nem todos foram chamados à liderança. Nem todos foram chamados para serem empreendedores, para sair dessa bolha, pode-se dizer dessa forma. Nem todos foram chamados para liderar, nem todos vão ser um Josué. Nem todos vão ser um Moisés. Nem todos vão ser um José do Egito. Mas quem sabe Deus te chamou para isso. Então aceite o processo, sabe? E é isso. O vídeo de hoje é esse.
Que Deus te abençoe e que esse vídeo tenha feito sentido para você.